Eu queria passar rapidamente agora a leitura do texto, da palavra do Senhor nessa noite. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí no seu lar, né? João capítulo 6. João, Evangelho de João. Algumas pessoas na igreja às vezes perguntam assim: pastor, qual João? Né? Tem 1º, 2º e 3º João, que são as epístolas, e tem o Evangelho de João, o 4º Evangelho. Capítulo 6. O capítulo, queridos, é muito extenso, ele tem 71 versículos, mas nós vamos ler somente os dos 22 ao 29. Versos 22 ao verso 29. Eu queria que você acompanhasse aí conosco, no nome de Jesus. A palavra do Senhor, ela diz assim para mim, acompanha aí, para mim e para você. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar, notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo este partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram a Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão. Tendo o Senhor dado graças, quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Feche os seus olhos, vamos orar, vamos clamar ao nosso Deus, para que o Senhor continue falando e ministrando ao nosso coração, em nome de Jesus. Feche os seus olhos aí, ora você e a sua família, aí na sua casa, ora junto conosco nesse momento, leve o seu pensamento agora ao Senhor. Ah, Pai querido, como é bom poder estar na Tua presença, como é bom poder louvarmos ao Teu santo nome, bendizermos ao Senhor, porque grandes coisas o Senhor verdadeiramente tem feito pela Tua igreja, não só pela Igreja Presbiteriana da Aliança, ou pela Igreja Presbiteriana Manancial, a nossa congregação em Pinhões, mas o Senhor tem feito por todas as igrejas do mundo. O Senhor tem guardado, o Senhor tem protegido, o Senhor tem livrado dos problemas e tem nos livrado no meio dos problemas. Nós somos gratos ao Senhor porque o Senhor é o pão da vida, o Senhor é a nossa segurança. E verdadeiramente, como nós cantamos nessa noite, nós viemos nos derramar na Tua presença. Nós precisamos do Senhor, nós dependemos do Senhor. E nesse momento, Deus, que a Tua palavra foi lida, nós clamamos ao Senhor e pedimos, Deus, que o Senhor derrame sobre nós, ó Pai, da Tua unção. Que o Senhor traga, Deus, a nossa mente, ao nosso coração, ao coração de cada querido, cada servo do Senhor, cada adulto, cada criança, o entendimento da Tua palavra, da Tua verdade. Importa, Deus, que nós venhamos a diminuir, para que o Senhor cresça, para que o Senhor apareça, Deus, para que o Senhor seja engrandecido, Deus. Importa que eu diminua e que o Senhor cresça, me use na autoridade do Senhor. Eu te peço em o nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Amados, quando a gente passa por um período difícil igual esse que nós estamos passando, um período de isolamento social, e não tem como a gente não falar nisso, nas nossas não rodas de conversa, porque estamos no isolamento, né? Mas às vezes nas nossas rodas de Facebook, de WhatsApp, tantas outras redes sociais, não tem como deixar de falar do isolamento social que estamos vivendo. E esse isolamento, ele tem trazido para nós uma palavrinha, né, que tem ecoado nos 4 cantos da terra. Nós vamos falar especialmente nos 4 cantos do nosso país.
que é a tal da escassez. Quando nós olhamos para a nossa nação, né, a gente talvez possa perguntar um ao outro, talvez você possa perguntar dentro da sua casa aí, você sabe o que é escassez? Você já passou por isso? Você já viveu escassez na sua vida em alguma situação? E para quem está dando essa resposta que sim, a escassez, você vai entender que a escassez, ela mexe conosco, ela mexe profundamente com a nossa alma. Ela mexe com o nosso físico. Ela mexe com a nossa estrutura e independente da área que ela atinge, ela geralmente vai trazer algum transtorno. Ela geralmente vai afetar a nossa vida. Por exemplo, se você tem escassez de dinheiro, finanças. E quem é que não está passando por esse problema no país? Nós estamos vivendo um problema exatamente voltado para essa área, escassez da finança. Governo tentando de qualquer jeito aí ajudar aquele mais necessitado. Até mesmo aqueles que tinham alguma coisa estão agora tendo um momento de escassez, precisando dispensar pessoas, diminuir salários, para ver se ajusta a economia do país. Você quer ver uma outra escassez que nós estamos vivendo grandemente? A escassez da saúde. Essa pandemia, ela tomou a nossa nação e o nosso mundo de tal forma que grandes países ricos, não com uma escassez financeira, como Itália, como Espanha, como a França, como a própria China, mas que estão vivendo nesse momento, ou viveram, graças a Deus muitos estão passando por isso, uma escassez da saúde. O Brasil está vivendo isso, querido. Algumas famílias estão vivendo a escassez do alimento. O nosso país vive a escassez da segurança e talvez nessa noite, você que está aí na sua casa, você que está adorando conosco, talvez você esteja vivendo a escassez dos seus sonhos. Porque a situação toda que tomou a nossa vida acabou levando você para um momento de escassez. E quando eu falo de escassez, irmãos, eu tenho sempre que lembrar da minha infância. Graças a Deus não vim de uma família tão necessitada. Na época o meu pai, alfaiate, profissão, com toda a luta, com toda a dificuldade, eu lembro do meu pai, dia após dia, ali costurando as suas calças, e eu, lendo esse texto, pensando nessa mensagem, eu lembrei até da quantidade de calças que ele fazia por semana, 13 calças, e eu lembro porque eu ajudava também o meu pai, levava na alfaiataria a qual ele trabalhava. E eu lembro daqueles momentos difíceis que nós vivemos, por exemplo, nós vivemos durante mais ou menos cerca de 7 anos numa casa de 3 cômodos, onde estava eu, meu pai, a minha mãe, meus 2 irmãos. Mas uma situação difícil onde eu me lembro muito bem, às vezes eu converso com alguns irmãos da igreja, eu tinha, às vezes uma vez na semana, para comer um frango, que era no domingo, que era a possibilidade que o meu pai tinha naquela escassez, naquela dificuldade que nós vivíamos. 7 anos naquela casa ali de 3 cômodos, conseguimos mudar para uma casa maior, e depois, em torno de 16 anos, dos 7 anos numa casa e 9 anos na outra, nós conseguimos comprar a nossa casa, através do meu irmão. Mas nós vivemos um tempo de escassez, e eu não tenho, quando eu penso na escassez que nós estamos vivendo, não tem como esquecer o que eu vivi lá atrás, porque a escassez é dolorida, ela traz dor ao nosso coração, ela afeta as nossas vidas. Na verdade, queridos, a escassez pode nos fazer sofrer muito. Mas o que é interessante é que mesmo na escassez, a escassez pode trazer ensinamentos ótimos, excelentes, louváveis para o coração daquele que confia no Senhor, daquele que crê no nosso Deus. A escassez, querida, ela pode abrir os nossos olhos, ela pode nos fazer enxergar uma perspectiva, ter uma visão de algo que nós não tínhamos.
O fato é que, diante da escassez, diante do fato da vida estar, de repente, nos tirando alguns sonhos, algumas coisas que nós queríamos realizar agora. Talvez você tinha planejado isso no ano passado e agora, de repente, isso tudo foi embora. Escassez dos seus sonhos. Mas mesmo na escassez, mesmo no sofrimento, e olha que nós não estamos sofrendo pouco não, queridos. O sofrimento tem sido muito. Mas nós temos algo a aprender no meio da escassez, no meio da dificuldade, porque a escassez, querido, ela pode abrir o meu e os seus olhos, para nós enxergarmos algo que nós ainda não havíamos enxergado. E foi preciso uma pandemia, foi preciso um vírus, um ser tão pequeno, para nos fazer parar e pensar um pouco, que a escassez, ela pode abrir o meu e os seus olhos. E é sobre isso que eu queria falar com você nessa noite, né? Porque o texto do Evangelho de João, no capítulo 6, vai falar exatamente sobre um momento de escassez na vida de algumas pessoas, na vida de famílias, na vida de discípulos. Escassez, falta. E em primeiro lugar, queridos, eu queria dizer para você que a escassez, ela pode abrir o meu e os seus olhos. Em que sentido? Porque a escassez, queridos, ela mostra, essa escassez que me pode abrir os olhos, ela mostra que a presença de Jesus na minha e na sua vida, ela pode trazer para nós sustento. Sustento. Há pouco tempo atrás, alguns meses atrás, você não imaginaria essa pandemia, essa dificuldade financeira. E talvez quando toda essa dificuldade veio ao seu lar, à sua família, você não pôde nem estar na igreja adorando ao Senhor, como eu gostaria de estar com todos os irmãos abraçando, dizendo, olha como é bom, que comunhão gostosa. Mas essas coisas foram frustradas, os nossos sonhos foram frustrados, e de repente entrou o medo, o temor, o sofrimento, a dor, e não é pouca dor, é muita. Como muitas vezes nós conversamos ontem, estava conversando com uma tia minha lá em Vitória, e ela falando, mora sozinha, do seu isolamento social, e ela toda alegre, meu sobrinho, que bom que você ligou para mim, que bom, eu estava sozinha aqui, olhando para as paredes. Mas quando nós olhamos para a escassez e nós entendemos e nós percebemos e nós concluímos que Jesus está conosco, nós entendemos que na escassez, a escassez abre os nossos olhos para entender que Jesus é o único sustento, não tem outro. Só Ele é suficiente. Volta os seus olhos para o verso 5 a 9 do capítulo 6. Vamos olhar para os versos 5 a 9. Capítulo 6 do Evangelho de João. Do verso 5 até o 9 diz assim: Então Jesus, erguendo os olhos, vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: Não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto, que é para tanta gente? Quando a gente olha para o texto, a gente já começa a perceber que no início do texto, quando João começa a narrar, começa a trazer o ensinamento, ele já começa a mostrar que os discípulos, que o texto já começa mostrando uma escassez, uma dificuldade muito grande. Havia fome. A multidão estava atrás de Jesus e nós sabemos, irmãos, que o que a multidão muitas vezes queria era muito mais receber a bênção de Deus do que o Deus da bênção. É uma multidão como nós vivemos no nosso país hoje, querendo mais a bênção de Deus, eu quero. Nós estamos igual, Provérbios, a sanguessuga tem 2 filhas, dá. E a gente muitas vezes, nós não estamos dispostos a oferecer algo de valor ao nosso Deus. Essa pandemia foi permitida para que eu e você pudéssemos entender que na escassez,
a nossa alma, ela é cheia, ela fica abastada pela presença de Jesus. E é essa presença que nos sustenta. Jesus, vendo aquela multidão, se compadece deles, chama Filipe, começa a ter um diálogo com ele aqui. Filipe fala: olha, a quantidade que nós temos aqui de pão e peixes não é suficiente. Filipe, no verso 7, diz: não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? André, o discípulo, olha para Jesus e diz assim: olha, Jesus, tem um rapazinho aqui, ele tem aqui 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso? Talvez, meu querido, minha querida, você esteja olhando para o seu armário agora e seja a última quadra de café. Talvez você esteja como alguns irmãos que têm nos procurado, buscando ajuda, dizendo: pastor, é a última xícara de arroz dentro do meu lar, eu não sei o que eu vou fazer mais, eu estou desesperado. Ou às vezes um pai que diz: eu estou desesperado, eu não sei. E Jesus olhava para aquelas multidões, para aquela multidão compadecendo, porque elas estavam com fome, eles estavam atrás do mestre, mas elas tinham fome. Jesus, querido, ele dá solução onde chega a impossibilidade humana. Aquilo que é impossível a você é possível para Deus. Eu quero te dizer que não vai faltar. Eu quero te dizer que Deus não vai deixar faltar, porque Ele é fiel. E quando nós entendemos que Jesus é o que nos sustenta, é o que supre as nossas necessidades, nós conseguimos caminhar, nós conseguimos erguer os nossos olhos, olhar para o alto e saber que Ele vai suprir em todo o tempo. Essa pandemia, ela trouxe uma escassez que nos faz abrir os olhos para enxergarmos que mesmo que você seja uma multidão que precisa ser alimentada agora, Jesus está com você. Jesus está na sua vida. João começa falando no verso 1 de escassez. Não tinha dinheiro, não tinha recursos, não tinha comida, não tinha jeito de alimentar uma multidão tão grande, porque eram pessoas famintas atrás de Jesus. E eu quero dizer uma outra coisa para você: eu nunca vi tanta gente faminta atrás de Jesus igual agora. Tem muita gente negando esse Deus também. Tem muita gente com o coração endurecido, igual aconteceu lá no Egito com o faraó. Mas tem muita gente que está dizendo assim: pastor, quando é que vai ter culto? Pastor, quando é que eu vou poder ir lá adorar junto com os irmãos, abraçar, que eu estou com saudade? Tem muita gente faminta. Aí do outro lado, você que está cultuando o Senhor conosco, você está faminto? Deixa eu dizer para você: mais do que pão, mais do que arroz, mais do que carne, Jesus é o pão da vida. Ele é o único que pode te salvar. Não tem outro. E eu quero dizer para você que existe uma promessa na palavra de Deus, que não vai faltar. Mas para não faltar, você precisa entregar o seu coração para o Senhor e ser fiel a Ele. Porque Deus ama a obediência. Mas Ele, com certeza, como Deus justo, Ele vai castigar aquele que é desobediente. A escassez, querido, abre os meus olhos, em primeiro lugar, porque a presença de Jesus me sustenta. Segundo lugar, por que a escassez abre os meus olhos? Porque a presença de Jesus, querido, traz salvação. Vamos voltar os nossos olhos aí para o capítulo 6 ainda, o verso 16 a 21. Evangelho de João, capítulo 6, do verso 16 ao 21. Diz assim: ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar
E tomando um barco, passaram para o outro lado, uma Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rígido que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se ao barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não temais. Então eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. A escassez abre os nossos olhos para que nós possamos enxergar que Jesus é a única solução. Talvez você não tenha conseguido enxergar isso até hoje, talvez você não tenha conseguido perceber que a sua vida continuava dentro de um mar agitado, sendo levado de um lado para o outro, sem rumo. Talvez você não tenha percebido isso. Quando nós voltamos os nossos olhos para o texto, nós percebemos que, a seguir, nós encontramos os discípulos atravessando o mar, rumo a Cafarnaum, o mar de Tiberíades, ou o mar da Galileia, ou o lago de Genezaré, como você quiser chamar. E de novo, queridos, o que nós vemos aqui é uma situação de escassez. Os discípulos ficaram escassos de bom tempo para navegação. O mar de repente ficou agitado. A casa dos discípulos, por que eu digo casa dos discípulos? Porque era um lugar onde eles estavam acostumados a trabalhar, a pescar. Eles conheciam a região, eles sabiam aonde eles podiam navegar, onde tinha pedra, onde não tinha, onde tinha banco de areia. Eles sabiam os canais aos quais eles poderiam passar. Mas mesmo no lugar conhecido, mesmo no seu lar, eles foram acometidos agora, foram tomados por um vento impetuoso, por uma tempestade que levou o seu barco de um lado para outro. E nessa hora, queridos, com certeza só da gente imaginar, esses discípulos temeram muito. Talvez como você está temendo dentro da sua casa agora, por causa desse coronavírus, por causa dessa tempestade que tomou as famílias do Brasil, tomou as famílias do mundo. Aqueles discípulos estavam escassos de segurança e de paz. Você está escasso de segurança e de paz? Está tendo uma escassez na sua casa, no seu lar? Talvez essa escassez está te levando não só a ter dor, mas a chorar, a prantear. E Jesus vem exatamente no momento mais difícil desses discípulos, quando eles estavam quase, provavelmente, quem já viu uma tempestade no meio do mar é coisa terrível. É assustadora, é avassaladora, a ponto de virar navios grandes, dependendo do nível da tempestade. E a tempestade que nós estamos vivendo, irmãos, está virando muitas famílias. Está fazendo o barco de muitas famílias virar. Mas aquela família que está aos pés de Jesus, aquela família que confia no Senhor, que toma o seu barco, que vai mesmo no meio do mar bravio, mas ela confia no Mestre, Jesus não deixa essa família sozinha, Ele socorre, Ele é salvação, Ele vai ao encontro. Foi isso que Jesus fez com os discípulos. Jesus sabia o que estava acontecendo. Jesus sabia que aqueles discípulos estavam passando por dificuldade. E o que é interessante é que Jesus vai até eles. Você sabe qual é a diferença do cristianismo para todas as outras religiões do mundo? É que o cristianismo é a única religião onde Deus deixou a sua glória para buscar o homem. Em todas as outras religiões é o homem que tem que buscar. Mas Jesus pagou o preço por mim e por você para te dar e para me dar salvação. Tem escassez na sua vida? Tem escassez de paz, de segurança dentro do seu lar? A segurança que você precisa, a paz que você precisa, a paz que o mundo não conhece, porque o mundo conhece paz como intervalo entre duas guerras, mas a paz de Jesus, ela excede todo entendimento.
A paz de Jesus é aquela paz que mesmo no meio da pandemia, você consegue ficar tranquilo, em paz, você dorme tranquilo dentro da sua casa. É uma paz que talvez você não conheça. Experimente essa paz dessa noite em nome de Jesus. Abra o seu coração. Jesus está batendo a porta da sua casa, do seu coração, para entrar na sua família e fazer diferença. Quem sabe para você passar dessa pandemia, vencendo como esses discípulos chegaram até o outro lado, chegaram do outro lado do mar. Mas Jesus está dizendo, olha, eu estou garantindo que aquele que estiver aos meus pés, aquele que me servir, aquele que me ama, aquele que se entregar a mim, eu vou fazê-lo chegar ao outro lado em segurança. Isso é independente se você vai pegar coronavírus ou não. Porque se você não pegar, Deus te livrou. Mas se você pegar, Deus também te livrou. Pastor, que loucura é essa? É porque, queridos, se você pegar coronavírus, lá no coronavírus Deus vai te livrar, Ele vai sustentar você e você vai passar por isso. Ele é fiel. Ele é fiel. Jesus, queridos, Ele tem uma bênção para mim e para você. Jesus é aquele que anda sobre as águas. Jesus é aquele que vem ao nosso encontro. Jesus é aquele que entra no nosso barco. Jesus é aquele que conduz as nossas vidas e traz salvação a todo aquele que crê. Você está com escassez na sua casa? Em primeiro lugar, a escassez que me abre os olhos ela mostra para nós que a presença de Jesus, ela nos sustenta. A escassez que abre os meus e os seus olhos, os nossos olhos, diz que a presença de Jesus é salvação para a vida daquele que crê. Mas essa escassez também, ela nos mostra em terceiro e último lugar, para nós fecharmos essa noite. A presença de Jesus, querido, no meio dessa escassez, abre os nossos olhos, para nós entendermos que Jesus traz sentido para tudo na nossa vida. Jesus traz sentido para tudo. Tudo de mais difícil que você estiver passando. Todas as dúvidas que você tiver no seu coração. Todas as ansiedades, todas as amarguras, todas as dores. Talvez você que está com alguém internado nesse momento, doente com coronavírus ou com outra doença. Quando nós voltamos os nossos olhos para Jesus, essa escassez é suprida com a certeza de que a presença de Jesus vai nos dar um novo sentido à nossa vida. Porque talvez você chegou até aqui hoje, no dia 15 de abril, sem ter sentido, sem saber para onde você está indo, para onde você vai. Talvez você é daqueles que está perguntando, se te perguntasse assim, se você morrer hoje, para onde você vai? Aí você diria assim, eu não sei. Não tenho a mínima ideia. Você tem uma escassez de resposta. E Jesus mostra para os discípulos, nos versos 22 e 29 que nós lemos, eu li só essa parte para não ler o capítulo todo, mas vamos ler de novo aqui. Volta os seus olhos comigo de novo, capítulo 6 de João, versos 22 ao 29. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar, notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com os seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum, à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado.
Jesus, queridos, quando ele entra no barco, quando ele entra na nossa vida, ele traz sentido à sua família. Ele traz sentido à sua existência. Ele traz sentido a toda a existência dentro da sua casa. Mas o que é interessante nós notarmos nesse texto, queridos, é que muitas das vezes nós estamos preocupados com outras coisas. Jesus havia saído, os discípulos pegaram o único barquinho para atravessar. Está no contexto, lê depois o capítulo 6 aí na sua casa. Aquela multidão ficou procurando Jesus. Cadê Jesus? Onde é que ele foi? Só tinha um barco. Os discípulos foram, então Jesus não foi com eles. Então essa multidão, ela começa a procurar Jesus. Se você olhar um pouquinho mais para frente, do capítulo 6, ali a partir do verso 67 mais ou menos, você vai ver essa multidão encontrando Jesus pregando. Mas essa multidão, ela não está preocupada com a palavra que está sendo pregada. Ela não está preocupada com aquilo que o mestre está falando. O questionamento deles é outro, e às vezes na nossa vida nós estamos preocupados com perguntas que não são necessárias para nós, nem fazê-las, nem ter as respostas. Eles chegam perto de Jesus, eles olham para Jesus e dizem assim: como é que o senhor chegou aqui? Não tinha barco. Se o senhor fosse dar a volta, era muito longe. Se o senhor fosse passar por cima da água, eu não acredito que o senhor pode fazer isso. E aí nós começamos a colocar barreira, começamos a colocar limites. E começamos a questionar coisas que não precisam ser questionadas. E aí nós perdemos o sentido da vida. Porque nós começamos a questionar: será que Deus existe mesmo? Será que Jesus realmente salva? Será que realmente esse Jesus existe? Ele é Senhor? Será que Ele veio um dia? Os discípulos, aquelas pessoas que procuraram Jesus, melhor dizendo, elas queriam pão. Elas queriam comer. Elas não estavam entendendo que o sentido da vida, amado, para mim e para você, é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Esse é o sentido da vida. A vida passa rápido, meu amado. Eu costumo dizer aqui na igreja, minha avó faleceu com 104 anos. O que são 104 anos? Passa muito rápido, para nós ficarmos preocupados com questões que não precisa se preocupar, não precisa ficar questionando, perguntando. Tem perguntas mais importantes a fazer. Talvez a pergunta que eu possa fazer nessa noite seja a mesma que Davi fez. No Salmo 116, verso 12. Que darei ao Senhor pelos seus benefícios para comigo? Talvez seja essa a pergunta que você deve fazer na sua casa. O que eu vou dar a Deus? Eu não dei a Deus nada até agora. Essa pandemia chegou, eu estou com medo, eu estou assustado. E o que eu dei a Deus na minha vida? Deus me deu uma família, Deus me deu filhos lindos, me deu uma esposa maravilhosa, um esposo maravilhoso. E nós não demos o valor devido que Deus merece. Aí nós estamos trancados dentro da nossa casa com medo, assustados. Jesus vem então para dizer assim: olha, para de se preocupar com aquilo que não tem importância. Se preocupa em juntar tesouros lá no alto. Ah, pastor, então não tenho que preocupar com a minha vida aqui, em buscar o sustento dos meus filhos? Não, não é isso que Jesus está dizendo, querido. Jesus está dizendo sim que você tem que ser responsável, você tem que cuidar dos seus filhos. Você, mãe, tem que cuidar dos seus filhos. Você, pai, tem que ser responsável dentro da sua casa. Mas Jesus está dizendo aqui que isso não pode estar acima de servir e amar ao Senhor. E talvez você está sentindo dor no seu coração, porque queria estar aqui na igreja e não pode estar. Queridos, Deus tem uma palavra abençoada através do que nós falamos aqui nessa noite. Nós estamos chegando ao final, estamos encerrando, concluindo nessa noite. Às vezes pode estar cheio de questionamento aí na sua cabeça.
O que vai acontecer comigo daqui para frente? A resposta de Jesus para você é: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, ele vai entrar, queridos, não é arrombar, porque quem arromba é Satanás, ele é que derruba, ele é que é ladrão, ele que chega sem avisar. Mas Jesus vai bater. Se você abrir a porta, ele vai entrar, ele vai cear com você, e a sua vida, a sua família vai ser diferente. A sua vida vai ser diferente. Não vai ter coronavírus que tire a sua alegria, a sua paz em servir, em amar e em viver para o Senhor. Não tem. A escassez, ela abre os meus olhos. Ela abre os meus olhos, em primeiro lugar, para que eu entenda que a presença de Jesus é quem me sustenta. Para que eu entenda que a presença de Jesus é a minha salvação, não tem outra. Mas para eu entender que a presença de Jesus me dá sentido a tudo na minha vida. A tudo. Percebemos, queridos, que a escassez, ela serve como uma oportunidade. Está faltando pão? Jesus vai suprir. Você está perdido sem saber para onde vai? Jesus é o único caminho, a única verdade e a única vida. Você está cheio de questionamentos sem resposta? Jesus é a resposta. E Jesus é o encontro que todos nós teremos no juízo final, quando Ele vier buscar a sua igreja. E aonde é que você vai estar, meu amado? Onde é que você vai estar, minha amada? Quando a trombeta tocar e Jesus vier buscar os seus filhos. Feche os seus olhos. Queria orar mais uma vez. Jesus, há uma escassez na nossa alma. Há uma escassez, Deus, no nosso coração, nesses dias tão difíceis. Eu me lembro das dificuldades que eu tinha lá na minha adolescência, lá em Vila Velha. Meu pai correndo atrás do trabalho, minha mãe ajudando. E eu nem conhecia o Senhor ainda, mas naqueles dias, naqueles momentos, o Senhor supriu a escassez da minha casa. E aos poucos o Senhor foi suprindo a escassez, ó Deus, que nós tínhamos dos questionamentos que fazíamos, como seria a nossa vida futura. O Senhor salvou a mim, salvou a minha família. Eu te louvo por isso. Eu engrandeço o nome do Senhor. Mas existem queridos que estão cultuando ao Senhor conosco através dessa live, adorando ao Senhor, que talvez tenham alguns questionamentos na sua vida. Traz fé. Ajuda esses queridos a entender que Jesus está no barco com eles. Eles não estão sozinhos. Que Jesus é salvação e não existe em outro lugar, não há nenhum outro. E que Jesus é o único que pode dar sentido à nossa vida. Sê conosco, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Nos ajuda a passar por essa pandemia, Deus, e sair delas mais fortes, mais vivificados, mais restaurados, mais santificados na Tua presença. Com uma comunhão restabelecida, com lares restaurados para a glória do nome do Senhor. Que os nossos olhos sejam abertos para experimentarmos o melhor que o Senhor tem para nós. Abençoa a Igreja Presbiteriana da Aliança, cada servo do Senhor. Abençoa cada servo que está cultuando ao Senhor conosco, de outra igreja, aqueles que não são de igreja alguma. Que eles tomem a decisão, em primeiro lugar, de entregar o coração ao Senhor Jesus. E logo em seguida procurar uma igreja para ter comunhão, para ter relacionamento contigo, para aprender da Tua palavra. Eu aproveito e abençoo também a Igreja Presbiteriana Manancial lá em Pinhões. Que o Senhor abençoe, Deus, o rebanho que o Senhor colocou sobre a minha responsabilidade, mas um rebanho que não é meu, é do Senhor. Me dá sabedoria para cuidar deles. Em nome de Jesus, abençoa as famílias para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém.